No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Deus é Espírito. A Bíblia fala com muita clareza. Aliás, foi o próprio Jesus quem disse: Deus é Espírito. É Espírito, é fé pura. Fé pura. Nós sabemos que o diabo é espírito também, só que é dúvida pura. Assim como o diabo é dúvida, é medo, é preocupação, assim como o diabo é o mal, Deus é espírito, Deus é fé pura, Deus é certeza, Deus é segurança. Ora, quando Deus fez o ser humano, o primeiro ser humano, ele o fez à sua imagem e semelhança. Mas acrescentou um corpo físico, acrescentou a alma e o espírito de Deus criou o espírito humano. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É uma trindade. O homem é corpo, alma e espírito. Ora, a pergunta é, assim como Deus criou o nosso corpo, e nós sabemos muito bem, porque o corpo é o que movimenta para lá e para cá. A alma humana é para relacionar-se com outras pessoas. Então, quando você ama, é a sua alma que está expressando sentimento de amor. É de alma para alma. Quando você casa, é de corpo para corpo. Agora, para que então o espírito? Qual a função do espírito que Deus colocou em nós? O espírito nos foi dado para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Porque, como Deus é espírito, a comunicação com o ser humano é apenas na base do espírito. É de espírito de Deus, é do espírito de Deus para o espírito do homem. Quando nós oramos, é do nosso espírito para o espírito de Deus. Então, o relacionamento, a comunhão, o canal de ligação entre o ser humano e Deus é a fé, por meio do Espírito. É o nosso espírito que comunica com o Espírito de Deus. Ora, assim sendo, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós passamos a entender que o Espírito, assim como Deus é Espírito e é sabedoria, ele nos deu o Espírito
o espírito humano que raciocina, que tem o poder de escolha, que é a nossa mente, o nosso intelecto, que é a nossa razão, a nossa consciência. Então, quando eu decido alguma coisa na minha vida, eu decido do ponto de vista através do meu espírito, quer dizer, da minha inteligência, do meu intelecto. É no meu intelecto é que eu faço a escolha. E você também. Ora, é aí que Deus doa e deposita a fé dentro de nós. Então, a fé que vem do Espírito de Deus, que é o dom de Deus, o espírito da fé vem e ocupa a nossa mente, de forma que a nossa mente passa, para poder tomar decisão certa, para escolher, fazer a escolha certa, Deus nos deu o Espírito para que ele pudesse absorver a fé, para que nós pudéssemos, então, agir pela fé. Então, você há de convir que se Deus nos deu o Espírito para que, através dele, nós manifestássemos a fé, os espíritos imundos, enganadores, os espíritos das trevas, que vêm do inferno, eles também ocupam as mentes, os intelectos, a inteligência daqueles seres humanos, os quais não tiveram o privilégio de serem abençoados com a fé. Então, você me ouve nesse momento, talvez essa minha explicação esteja muito técnica e você esteja um tanto confusa com ela. Mas eu vou deixar a coisa mais claro. Eu só estou introduzindo para que você saiba situar-se diante do quadro que aí está. Você tem um corpo e trata dele, não é? Você cuida do seu corpo. Você tem uma alma que ama os seus entes queridos, ama o seu trabalho, ama o que faz, enfim. Você tem também um espírito. Esse espírito é o canal de ligação, de comunicação com Deus por meio da fé. O seu espírito é que se comunica ou tenta se comunicar com Deus, porque Deus é espírito. Então, é de espírito para espírito. E é aí que nós temos o campo onde a fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé racional, a fé consciente funciona. Quando nós tomamos atitude de fé pura e verdadeira, nós a tomamos justamente no nosso espírito, na nossa consciência, no nosso intelecto. Quando o fazemos, nós não erramos. Por quê? Porque a fé bíblica é a fé sobrenatural. Agora, onde que está o perigo? O perigo está justamente quando a pessoa, ao invés de usar a razão, o intelecto, o espírito, para absorver a fé e tirar proveito dela, a pessoa envolve os seus sentimentos, as suas emoções, aquela sensação gostosa que a alma passa e faz nos sentir, quando ela é misturada com a fé, então a pessoa se ilude, ela pensa que tem fé, mas na realidade
ela toma atitude em cima de uma emoção que, obviamente, não vai dar certo, vai frustrá-la. Então, uma pessoa que toma uma decisão por uma fé emotiva, certamente ela vai ser frustrada, vai ser enganada. A fé funciona no campo espiritual, no espírito, não na alma, não no coração. A fé não funciona no coração. Quando a fé vem agir no coração, essa fé não é de Deus, porque o espírito da fé, que é o Espírito Santo, não coloca a fé dentro do nosso coração, ele coloca a fé dentro da nossa razão, do nosso intelecto, no nosso espírito. Quando nós falamos espírito, nós estamos falando de intelecto, nós estamos falando da razão, nós estamos falando da consciência. Então, quando a pessoa toma uma atitude de fé movida pela razão, por exemplo, nós estamos na campanha de Abraão. Abraão com o sacrifício de Isaque. Por que Abraão sacrificou Isaque? Por que ele levou Isaque para o Monte Moriá sacrificar? Lá no Monte Moriá sacrificar. Ele levou movido não por uma paixão, não foi por um sentimento. Ele tomou o Isaque, caminho de 3 dias, para sacrificá-lo lá no Monte Moriá. Ele tinha 3 dias para desistir. Você vê que a fé de Abraão foi uma fé consistente, uma fé consciente, racional. Ele gemeu, ele sofreu para carregar o seu filho até aquele local. Mas ele estava fazendo uma coisa absolutamente consciente. Ele não estava sendo movido por uma emoção. Por isso que ele foi sacrificar o seu filho. Agora, quando a fé envolve sentimentos, emoções, então essa fé é cega. Não é a fé de Deus, não é a fé que vem do Espírito da fé, do Espírito de Deus. Não é um dom de Deus. Então você que me ouve nesse instante deve estar bem ciente do que você vai fazer. O apóstolo Paulo diz, ele diz assim, provai a vossa fé. Provai a vossa fé. Quer dizer, não é qualquer fé que vai trazer benefício. A fé que traz benefício é a fé agida, exercitada no intelecto, na razão, na consciência. A pessoa toma uma atitude, que é o sacrifício, movido pela sua própria consciência, não pela sua emoção. Não é porque o pastor falou, o bispo falou, ou fulano falou. Não, ela toma a sua própria decisão movido pela sua própria fé. Mas que fé? A fé consciente, ela está consciente do que está fazendo. Ela está consciente. Por exemplo, quando eu me casei, eu falo por mim, por uma questão de fé pessoal. É uma fé minha. A Esther, da mesma forma, teve fé para casar comigo. Quer dizer, é um amor, mas um amor proveniente da fé. Porque a fé é que nos leva à vida. Não é um amor, é a fé. Uma vez que nós tomamos a atitude de nos casar, então essa atitude foi tomada no intelecto. Então foi pensada, foi avaliada, foi pesada. Quer dizer, nós não tomamos uma atitude na base do oba-oba, da emoção, não. De forma nenhuma. Cada um de nós
pesou. Cada um de nós avaliou, viu se realmente era ou não era de Deus. Uma vez confirmado isso na nossa mente, na nossa cabeça, então nós tomamos atitude. Não foi uma coisa assim elaborada no coração. E muitos casamentos não dão certo porque são feitos no coração, na base da emoção. Por isso que não dá certo. Mas quando o casamento é feito na base da razão, do intelecto, quando a gente pesa, avalia os prós e os contras e chega à conclusão que devemos, que podemos nos casar porque vai dar certo, então nós tomamos uma atitude de fé, uma fé inteligente, nós raciocinamos, a atitude do espírito, do nosso espírito, meu espírito com o espírito dela. Então, os nossos espíritos comungaram os mesmos pensamentos, as mesmas ideias, os mesmos ideais, e então nós nos casamos. E isso é o que tem que acontecer com respeito à fé cristã. Jesus morreu, mas ele ressuscitou como autor e consumador da fé, ressuscitou para sustentar a fé daqueles que nele creem. Quer dizer, que creem não de coração, mas creem com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, com a sua compreensão, com a sua razão. Quer dizer, as pessoas que creem de forma consciente. Então, estes são salvos porque decidiram segui-lo, decidiram abrir mão da sua própria vida, abrir mão desse mundo podre, abrir mão do mundo, o reino deste mundo, em prol do reino que Jesus estava propondo para nós. Quer dizer, quando a fé é consciente, quando a fé é racional, ela troca o físico pelo espiritual. Ela troca aquilo que aparentemente é certo por aquilo que há de vir, mas não veio. Então, esse é o tipo de fé que as pessoas devem dar atenção, porque você sabe que esse tipo de fé é que vence o diabo. Esse tipo de fé é que vence a morte. Esse tipo de fé é o que vence tudo. Quando Jesus disse tudo é possível àquele que crê, a crença é essa. É justamente uma crença no intelecto, na razão. Não, eu creio, eu tenho certeza. Ninguém vai remover essa crença de dentro da minha cabeça. Ninguém. A minha crença não está no pé. Minha crença não está no meu estômago. A minha crença não está no meu coração. A minha crença está na minha cabeça. Aí sim, onde está o meu espírito. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, o que o diabo faz? Como é que o diabo age para tentar neutralizar essa fé? A Bíblia diz que o Deus deste século, referindo-se ao diabo, aos espíritos imundos e enganadores, o Deus deste século cegou o entendimento. Veja que o Deus deste século não cegou o coração, não. O sentimento, não. Cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Então as pessoas são incrédulas porque elas têm um entendimento, quer dizer, têm um espírito cegado. Elas são incrédulas por quê? Porque os espíritos enganadores, imundos, os demônios, o espírito da incredulidade, agiu e cegou a sua visão espiritual, o seu espírito, cegou a sua inteligência, porque a fé
de Deus, a fé do Espírito, é algo extremamente inteligente, é algo extremamente sábio, porque é Espírito e veio de Deus. Mas quando o espírito humano é cegado pelos espíritos imundos e enganadores, então a pessoa não consegue crer, ela não consegue tomar atitude pela fé do espírito, porque o seu espírito está bloqueado, está cegado. Então, normalmente, esse tipo de pessoa toma a decisão movido pelo coração, que é a fé emotiva que não funciona. Mas o fato é que a fé doada pelo Espírito Santo, que é o Espírito da fé, vem através do ouvir a palavra de Jesus, que é o próprio Jesus. A palavra de Deus é o próprio Jesus, conforme João 1:1. No princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, enfim, a palavra é Jesus. Então a fé vem pelo ouvir a palavra, que é Jesus. A palavra que conduz à salvação eterna. Você que me ouve nesse momento e está se preparando para subir no altar, então preste bastante atenção a uma coisa, minha amiga, meu amigo. Eu não quero que você, de forma nenhuma, fique em dúvida do que você está fazendo. Só você sabe da sua fé. Eu não sei. Eu sei da minha fé. Eu não sei da sua fé. Mas uma coisa eu sei, que quando o Espírito Santo revela a fé no nosso entendimento, no nosso espírito, na nossa compreensão, na nossa consciência, quando o Espírito Santo revela a fé para nós, então nós sabemos onde estamos pisando. Ninguém vai conseguir remover isso de dentro de nós. Nada é capaz de remover isso dentro de nós. Ninguém foi capaz de remover a fé de Abraão. Ninguém. Ele tomou a atitude que tinha que ter tomado. Quando Deus falou para ele, deixa a sua terra, tua parentela, a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, Abraão não viu Deus. Ele não viu Deus. Ele também não sabia o que seria o futuro. Mas ele creu, ele acreditou na promessa de Deus. Eu vou te abençoar, você vai ser a bênção. Você vai ser a própria bênção. Mas sai daí. Então, Abraão teve que tomar uma atitude de obediência à palavra de Deus. Isso é razão. Não é sentimento. Porque se fosse usar o sentimento, ele diria, não, eu não vou sair daqui, eu vou deixar minha terra, as minhas propriedades, a minha vida já está toda aqui. Eu vivo há 75 anos nesse lugar. Poxa, minha vida está toda construída aqui, eu vou sair daqui para um lugar que eu nem sei aonde é, nem está me apontando, não sei se é para o norte, para o sul, nem para o oeste. Então, quando a pessoa toma uma atitude de fé, ela despreza a sua visão física e passa a andar segundo a visão espiritual, quer dizer, a visão do entendimento, a visão do espírito. A visão do espírito é a visão da consciência, é a visão do intelecto, da inteligência, da razão. Por exemplo, quando você vai para uma faculdade, quando a pessoa vai para uma faculdade, ela não vai na base da emoção, ela vai para usar a razão, o intelecto. E na base da emoção ninguém se forma. Ninguém é formado médico, dentista, engenheiro, arquiteto, advogado. Ninguém se forma numa faculdade, numa universidade, usando o sentimento. A pessoa se forma porque
ela se torna uma pessoa profissional porque ela usou a inteligência. A mesma coisa, se você quer construir a sua vida pela fé, você tem que usar a sua inteligência, o seu intelecto. Porque se você usa a sua inteligência, o seu intelecto, e toma atitude de fé, você pode ter certeza que lá na frente você vai colher os frutos da obediência. Assim como qualquer profissional usa os benefícios da sua profissão por causa de ter usado o seu intelecto. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu espero ter ajudado com esse entendimento sobre a fé. Então, muitos crentes dizem assim, mas está escrito isso. É exatamente, está escrito. Deus deu a palavra escrita e falada para que a gente usasse o raciocínio, usasse a razão, não a emoção, não o coração. Essa é a realidade. E quando a pessoa usa a razão, ela se fundamenta, ela se baseia, ela se sustenta pelo que está escrito. Jesus, quando enfrentou o diabo, Jesus usou 3 vezes, mesmo verso, está escrito. Quer dizer, o que importa é o que está escrito. O que está escrito é o que está escrito, é o que está determinado, e chova, faça sol, vai acontecer. Não importa nada. Importa o seguinte, está escrito, está determinado, então isso vai acontecer. Pois bem, só uma pessoa, uma cabeça que pensa, usa a fé inteligente. A cabeça que não pensa, usa a fé emotiva. Por isso que, por exemplo, as canções evangélicas, normalmente, são recheadas de emoção. Então, muitas pessoas se iludem com a emoção da música. Realmente, a música faz a pessoa até chorar, mas não serve como fundamento da nossa fé. Nós temos que usar o que está escrito. O que está escrito aqui. Deus falou, então tem que acontecer o que ele falou. Num dos meus grandes apertos da vida, eu abri a Bíblia e disse, Senhor, tu disseste, trazei os dízimos à minha casa e fazei prova de mim. Eu tenho levado o dízimo na tua casa, agora chegou o momento que eu preciso de uma resposta, e urgente, não posso nem esperar. Eu preciso dessa resposta com urgência, urgentíssima. Porque se o senhor não me der resposta, eu vou ficar sem condições de sustentar a casa. Eu vou passar necessidade. E no dia seguinte veio a resposta. Mas eu provei a palavra dele. Eu provei. Eu coloquei o meu dedo ali no texto e disse, isso aqui é verdadeiro ou é mentiroso? Isso aqui foi do homem, é promessa do homem ou promessa do Deus Todo-Poderoso? Então, houve uma invocação, houve uma revolta, mas eu me revoltei em cima do que estava escrito. Eu me revoltei em cima do que estava escrito, porque estava escrito e não tinha acontecido na minha vida ainda. Aí eu clamei, eu disse, Senhor, espera lá, ou é ou não é. Como é que eu vou saber que essa palavra que eu quero pregar, na época eu não estava pregando, como é que eu vou saber que essa palavra que eu vou pregar, ela é verdadeiramente tua, que ela saiu da tua boca? Então, eu usei a minha inteligência, o meu intelecto, a minha razão. Eu não usei emoção. Eu não usei emoção, eu usei a razão. Minha amiga, quando você for no Monte Moriá, quando você subir no Monte Moriá com o seu Isaac, vá nessa fé. Tu consegues ver dentro do meu coração, mesmo antes de eu falar, tu já sabes responder. Quem pode chorar as lágrimas do meu sofrer,
do teu lado eu quero estar. Se for preciso tudo arriscar, sacrifico o meu eu por ti. Levanto um altar pra ti, nos montes de Sião, nos montes do meu coração. Quando as forças do meu corpo se entregarem, eu me jogarei no aperto dos seus braços, estarei. Nos montes do meu coração existe uma batalha a ser vencida e eu lutarei. Nos montes do meu coração não desistirei até o fim e eu vencerei. Bem lá no alto do meu coração. O fogo que apagou a cinza que restou, os campos do meu ser, batalhas a vencer. Olho para o céu, o sol apareceu. Veja sua luz pelos vales a se espalhar. Sacrifico o meu eu por ti, levanto um altar pra ti. Nos montes de Sião, nos montes do meu coração. Quando as forças do meu corpo se entregarem, eu me jogarei no aperto dos seus braços, estarei. Nos montes do meu coração existe uma batalha a ser vencida e eu lutarei. Nos montes do meu coração não desistirei até o fim e eu vencerei. Bem lá no alto do meu coração. Nos montes do meu coração existe uma batalha a ser vencida e eu lutarei. Nos montes do meu coração não desistirei até o fim e eu vencerei. Bem lá no alto do meu coração. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você veja, essa bela faixa musical do Moisés é bonita, mas ele mostra aí, ele fala, as batalhas bem lá no alto do meu coração. É o coração que quer mandar na razão. A razão quer mandar no coração. Aliás, a razão é a cabeça, o coração é o corpo. Então, se o coração mandar na cabeça, você pode ter certeza que você vai estar destruído. Não tem jeito. Porque a cabeça é que dá direção para o corpo. Não é o corpo que dá direção para a cabeça. Um precisa do outro, claro. Nós temos a razão, mas também temos o coração. Nós temos a fé, mas também temos os sentimentos. Mas você, eu e cada um de nós temos que colocar cada um no seu devido lugar. Com respeito à vida, eu não posso entregar a direção da minha vida ao meu coração. Não, eu tenho que mantê-lo na cabeça. A direção tem que estar na cabeça. Então, quando eu me deixo levar pelo coração, com certeza
as minhas atitudes vão ser as mais drásticas possíveis. Então a coisa tem que funcionar na cabeça. A gente tem que pensar. Eu espero que você pense, raciocine. Eu sei que, normalmente, o ser humano gosta das coisas fáceis. Prefere sentir do que pensar. Se você quer tomar posse da vida prometida pelo Senhor Jesus, você tem que pensar, decidir na sua cabeça e não no seu coração.